Vamos falar de quê? Dar um abraço e dizer Jesus te ama? Aí o cara vai dizer, também eu me amo. Obrigado. Deus tem grandes planos para a sua vida. Que bom, eu também tenho. Que legal. Então, casou, né? Se eu tenho bons planos para mim, também Deus tem. Agora, irmão, quem reconhece que estava num tremendal de lama, independente desses escândalos que desviaram a igreja evangélica, cara, nós estamos aqui, seres pensantes, racionais, aqui muitos jovens estão antenados com a pós-modernidade. Por que nós estamos aqui? Porque não foi qualquer abracinho de Jesus te ama que nos trouxe até aqui. Foi a expressão da vida de Cristo. Foi a centralidade da pessoa de Jesus Cristo que cativou o nosso coração e nos arrancou de um tremendal de lama. Então não é qualquer coisa que nos arranca. Então a gente quer dar qualquer coisa para as pessoas que se encontram no tremendal de lama? Um abracinho e Jesus te ama? Nós estamos falando do Criador e do sustentador do universo, irmão. Evangelização não é tapinha nas costas, irmão. É abrir o nosso coração e mostrar ao mundo o que foi feito dentro de nós. É mostrar a majestade e a beleza de Jesus Cristo, que Ele reina, que Ele governa, que Ele é, que todas as coisas se sustentam pelo poder da Sua palavra. Porque eu não sei você, se não fosse Jesus, eu estava cansado de nós. E o nós, para mim, só tem sentido porque Jesus continua magnífico. Para mim não tem sentido, cara, subir a plataforma num domingo para abrir uma Bíblia e falar para pessoas que fingem que estão levando Jesus a sério. Eu não vejo, cansa. A única coisa que me restaura para voltar no domingo e ser pastor de 350 pessoas em Brasília é que segunda-feira eu estou com Jesus e Jesus está comigo. Terça, quarta, quinta. Não é aqui. Aqui é a parte mais fácil, o púlpito, o ensino, a responsabilidade é a parte mais fácil, a parte mais difícil é viver com Ele e permitir que Ele viva com cada um de nós. A parte mais difícil da fé é a vida. A parte mais fácil é a missão, porque a missão é dele. Os dons pertencem a ele, ele distribui como ele quer, ele chama quem ele quer. Eu sempre brinco lá, né, pastor, olha, nós fomos para a rua evangelizar, alguém foi curado, o cego enxergou, bem-aventurado tu és, querido, chegou ao nível da jumenta. Porque servo de Deus até o diabo, como disse Martinho Lutero. Até o diabo é o diabo de Deus. Então não existe ninguém que foi criado que não seja governado pela soberania do Senhor. Então usado, todo mundo vai ser. Fazer a obra de Deus, até os demônios fazem. Se você me dá essa licença. E ainda são adoradores. Como Jonathan Edwards, lendo ele esses dias, ele falou... Eu concordei, né? Eu sempre falava algo sem a exímia abordagem teológica dele, de que... ai, meu Deus, me fugiu. Oh, Jesus Cristo. Do que eu estava falando antes de falar essa besteira? Antes do Edwards. Sim, desculpa. Eu sempre falava que os demônios estão à frente de nós, porque eles têm uma fé que treme. E Edwards falou isso, que alguns seres humanos têm uma fé do nível dos demônios. Eles exercem um tipo de fé até que essa fé não seja exercida pelo amor. É o nível dos demônios, eles possuem uma fé, mas quando essa fé topa na maior responsabilidade da vida cristã, que é uma vida de amor, os demônios param, porque eles não conseguem amar. E alguns cristãos estão no nível dos demônios, eles têm fé, mas quando esbarra no estilo de vida cristocêntrico, que é o amor, eles paralisam, eles precisam ficar.
Aí que está toda a calamidade, aí a necessidade do processo. Porque fé nós temos, querer servir a Deus nós queremos, mas como? Sem ser um discípulo, sem viver a vida que Jesus expressou a cada um de nós? Porque dentro disso, até alguns demônios são mais evoluídos que nós, eles tremem. Lembra do gadareno, quando Jesus se apresenta, a legião se prostra e diz: Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. O que é isso? É doxologia do mais alto nível, irmão. É adoração, é reconhecimento da autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, porque nos perturba antes do tempo. Ou seja, reconhecimento da soberania. Nós só estamos livres, pintando e bordando no mundo, porque o próprio soberano deu uma limitação da nossa ação. Nós podemos ir até ali, ter um tempo determinado para que a gente haja. Ou seja, estamos agindo com legalidade. Então, permita que a gente não saia desse território, deixa a gente entrar nos porcos. Enquanto os demônios adoram, a gente está aqui, ó. Jesus eu acho um absurdo, assim, sei lá, a gente finge tanta proximidade com o Senhor. Jesus é meu irmão mais velho, Jesus é meu amigo íntimo. Eu tenho muita dificuldade com isso. Porque nós fingimos intimidade, proximidade, enquanto o nosso coração está distante. O lábio diz algo que o coração nega. Jesus disse que não aceita o que o lábio diz sem aquilo que o coração carrega. Porque é melhor que Jesus seja rei do que irmão mais velho. É melhor que Jesus seja Senhor do que amigo íntimo. Porque, querido, todos os apóstolos foram íntimos. Alguém pergunta, por que Paulo não entrou no lugar de Judas? Porque qual que era a doutrina estabelecida pelos 11 apóstolos? É necessário que ele seja testemunha de tudo desde João Batista. Aqueles homens foram íntimos. João era primo de 2º e 3º grau de Jesus e, segundo alguns relatos, discípulo amado, íntimo de Jesus. Mas observa o que acontece na ilha de Patmos quando Jesus Cristo se apresenta a João e pede para ele escrever o livro da revelação. Vê se há expressão de intimidade, de carnalidade para com o soberano do universo. Ele treme. Ele diz que vê alguém semelhante a homem, mas não consegue definir se é ou não é. Mas uma coisa é óbvia, ele diz, eu caio como morto aos seus pés. Ele coloca a sua mão poderosa sobre mim e diz, eu sou o primeiro e o último. Não tema, eu estive morto, mas eis que vivo. É sobre isso, querido, que nós estamos falando. Nós estamos como testemunhas nesse mundo para falar dessa pessoa, para expressar uma vida construída por esse poder. Jesus não disse, sou eu, primo. Jesus não expressa uma intimidade carnal. Ele se revela e ele se expressa como soberano. Fui homem por amor a vocês, mas não sou homem. E a gente está brincando com isso. Vamos ali falar de Jesus. Esses caras que foram testemunhas, foram íntimos, como que pode? Eles viram a humanidade de Deus em Jesus. Mas nenhum deles, você pega o Novo Testamento, e nenhum deles se referem a Jesus como homem. Eles falam do Deus soberano. Então imagina se a igreja hoje estivesse no mundo com temor e tremor,
com reverência, seria diferente, irmão. Porque esses homens, quando eram perseguidos, não tinham medo. Encaravam a morte com um sorriso nos lábios, oravam e os lugares tremiam, eram presos e eram libertos de uma forma extraordinária. Anjos apareciam libertando esses homens das prisões. A projeção da sombra desses homens curavam enfermos. Olha o que o apóstolo Paulo fez. Você vai ficar cego por 3 dias. Quem vê isso hoje em dia? Não que a gente queira que alguém fique cego, mas eu estou falando da dimensão da nossa responsabilidade, que não é realizar uma tarefa, é viver com alguém e revelar esse alguém ao mundo. Porque pelo entendimento de que é uma tarefa, a gente está correndo atrás de referências e modelos. E se a gente decorar a igreja assim? E se a gente fizer o nosso site assim? E se a gente se inspirar no fulano e no ciclano e fazer por aqui? Porque, querido, nenhum lar é igual ao outro. Eu não sou igual a você. Então a minha expressão de fé procede da mesma natureza que a sua, mas se expressa de uma forma diferente. Assim, os nossos ministérios, as nossas igrejas, elas são locais, são expressões autênticas, não são importações de alguma coisa, porque o que é poderoso num contexto não necessariamente vai ser poderoso em outro. O nosso relacionamento com o Senhor numa cidade vai construir uma expressão de fé, uma expressão missionária a partir daquela própria localidade e não importando um modelo. E talvez a nossa falta de autoridade atual é que nós ficamos com uma tarefa e por ficarmos com a tarefa nós adotamos modelos. E esses modelos fazem com que a igreja não seja mais missionária para o mundo, mas missionária para si mesma. A missão da igreja é manter-se em si mesma, pagar o seu aluguel, pagar as suas contas, comprar coisas para si. E a cidade nem vê a igreja, porque ela está dentro dela mesma. Agora, se ela é a expressão de algo, quem consegue contê-la? Porque uma igreja que existe para si é uma contradição em todos os sentidos. É tão poderosa a nossa responsabilidade, irmão, que nós precisamos adotar o que Agostinho de Hipona escreveu de uma forma fantástica, né? A cidade dos homens e a cidade de Deus. E um pouco que ele se refere à cidade de Deus é que a igreja é um mundo dentro de outro mundo. Por exemplo, se eu perder tudo em Brasília, provavelmente eu encontre casa aqui. Porque a igreja é um mundo dentro de outro, uma nação dentro de outra, com autoridade própria, legislação própria, economia própria. Dízimo e oferta nada mais é que a economia do reino de Deus a nós e através de nós ao mundo. Talvez, por exemplo, marca da besta, coisa que a gente enigmática, né? João diz quem lê entenda, a gente apavora e tal, mas um pouco que a gente pode compreender é que é uma determinação econômica de repente para o fim dos tempos. E talvez não seja à toa que a igreja possui economia própria, porque um mundo em crise, uma igreja em Cristo, é uma igreja serva do mundo. Porque uma coisa é certa, se uma crise mundial se instalar, fome a gente não passa, morada a gente vai ter. Porque a gente volta ao princípio. A igreja se dispersou por causa da perseguição e outros ficaram tão maravilhados com a possibilidade que o Senhor retornasse, que vendeu tudo e parou de trabalhar. Dentro de um motivo ou de outro motivo, todo mundo era tão satisfeito
pela beleza do evangelho, que vendia tudo, colocava aos pés dos apóstolos e ninguém tinha falta de nada. Mas se concordarmos de que a evangelização não é uma tarefa, irmão, segunda-feira a gente tem que acordar diferente, disposto a assumir responsabilidades que ainda não assumimos. Consigo mesmo, com Deus, com o lar, com a família. Quantas pessoas se refugiam na fé para fugirem das suas responsabilidades ordinárias? O marido ora 6 horas por dia para não ter que ter responsabilidade por uma mulher de personalidade difícil em casa. A mulher é mulher de oração, 8 horas de oração, enfurnada na casa do Senhor 7 dias por semana, fugindo das suas responsabilidades domésticas. O filho entregue à igreja 8 dias por semana e os pais nem vêm. Chama os pastores de pais, mas não são submissos aos próprios pais naturais. Então a nossa problemática é muito grande, querido. Não acha que o mundo está se opondo a nós, irmão, porque ele decidiu, não. Nós somos uma controvérsia, nós estamos desviados, nós precisamos assumir isso. Desviados de uma responsabilidade, não da nossa fé, mas de uma responsabilidade. É para o mundo olhar para nós e perceber beleza, harmonia, coerência entre fé e prática, discurso e prática. A igreja é serva da cidade, ela tem que assumir a demanda, irmão. Sabe qual é o verbo da grande comissão? Não é ir, é discipular. Porque quando você vai e faz algo, ou fala algo, naturalmente brotou a demanda de se responsabilizar por aquele contexto. O verbo está no ensinar a todas as nações o que nos foi ensinado. Não é fazer algo, mas fazer algo depois de fazer algo. Então, se não vai discipular, não fale nada. Se não vai assumir, não fale nada. Hoje eu fui almoçar com um discípulo nosso que está morando aqui em Porto Alegre, e eu fiquei tão comovido, constrangido no meu coração. Segurei as lágrimas, porque na mesa ao lado tinha uma senhora branca. Aí depois foi chegando os parentes dela, só pessoas brancas, né, e aparentemente de classe média alta. E 2 meninas, 8, 9 anos, negras. E para mim a questão da adoção é totalmente cristocêntrica, né? E eu olhei e segurei as lágrimas, assim, uma vontade de levantar e abraçar aquela mulher, porque talvez para mim, talvez não fosse, mas ficou nítido para mim que aquelas 2 meninas eram adotadas. E é disso que eu estou falando. Sabe o que é contraditório? A gente ir lá no orfanato, fazer um dia de palhaçada e pintar a cara daquelas crianças. E o mundo fazendo algo que a igreja deveria fazer. A adoção é uma responsabilidade minha e sua. Era para os orfanatos das nossas cidades estarem vazios. Aí a gente vai lá e faz algo, mas não faz algo depois de fazer algo. É bonitinho ir tirar as fotos. Olha, a gente foi no orfanato. Me vestir de palhaço, mas quem levou a criança para casa? Quem que é o problema? Porque me quebra o coração, irmão. Tem uma fila enorme de pessoas querendo adotar e uma fila enorme de crianças precisando serem adotadas, mas está fora do padrão delas. São crianças negras e acima dos 4 anos. Elas querem brancas, de olho azul e verde, e recém-nascidas. Vê como é complexo? Vê o que é evangelização? Então é melhor assoviar, fingir que não é com a gente e assistir o Faustão. Porque se a gente vai falar do que Cristo falou, irmão,
A cidade, eu andando por Porto Alegre, irmão, sonhando de olhos abertos, irmão. Isso aqui é um laboratório de amor. A problemática da cidade, a problemática humana, você fica louco, doido. Dizendo, meu Deus, tanta coisa maravilhosa. Não de fazer, mas de assumir como seu. Isso é meu. Essa responsabilidade é minha. Deixa aberto em Mateus capítulo 28 para a gente encerrar. E eu não quero ser ofensivo com os irmãos. Se está sugerindo isso, eu peço perdão. Mas eu quero mexer com você, quero desafiar você a não chamar mais os nossos atos esporádicos de evangelização. Porque não é. É uma tarefa em nome do Evangelho. Agora, a evangelização é uma ação totalizante, uma ação íntegra. Estou indo fazer algo, assumindo a responsabilidade por trás daquilo. Não só de falar a palavra, mas de ser a palavra. E tirar a pessoa do assunto da sua dor. Então, o que a pessoa sofre? Evangelização não é ir lá e falar algo para a pessoa. É tirar a pessoa do assunto que é mortal para ela. Então, se eu estou indo evangelizar uma profissional do sexo, eu não tenho que abraçá-la e dizer Jesus te ama. Eu tenho que tirar ela do meretrício. Se eu estou falando de evangelho, eu tenho que falar de uma... porque, por exemplo, baseado nisso, eu sempre falo em Brasília. Se eu pedir, né, eu não vou pedir para não constranger, mas se eu pedir para você levantar a mão e perguntar se você se opõe à evangelização a prostitutas e travestis em Porto Alegre, você vai dar um aleluia, um puro, um glória a Deus, dizendo, não, vamos. Mas se eu fizer uma nova pergunta, olha, eles vão vir e a gente vai ter que arrumar emprego para eles, recolocá-los socialmente. Os empresários da igreja. Aí o amém diminui. Olha, um terceiro convite. Quando eles estiverem transformados e recolocados socialmente, eles vão casar com seus filhos. Posso ouvir um amém? Eu fui em Itajaí, Santa Catarina, e um testemunho maravilhoso de uma menina que foi abusada pelo pai dos 5 anos de idade até os 9, sexualmente. Com 13 anos, 12 anos, ela já era uma prostituta, se prostituía. E ficou lá até uns 20 e poucos anos, 23, 24 anos. E tinha um pastor metodista que sempre ia na madrugada, toda noite na madrugada ele estava lá com um panfletinho. E ela odiava esse cara, mas guardou o panfletinho com o número dele. E ele já deixava claro, estou aqui por amor a vocês, mas eu não posso levar vocês para a minha igreja, eles não aceitariam. Aí um dia, ela foi fazer um programa com um cara bonito, né, carro importado e tal. Aí colocou ela dentro do carro, foi fazer o programa e desviou o caminho, foi para o meio do mato. E ela, para onde a gente está indo? Ele falou, cala a boca. Chegou no meio do mato, pediu para ela sair, falou, tira a roupa. Ah, vai ser aqui, tira a roupa e cala a boca. E ela tirou a roupa, ele puxou uma pistola e falou, você vai morrer. Você é a desgraça do mundo, você é a escória do mundo. O mundo é assim por causa de pessoas como você. Ajoelha, começa a orar que você vai morrer. E ele engatilhou a pistola, e enquanto ele deu um vacilo, ela conseguiu correr pelo meio do mato. E correu, e nem tomou consciência de que correu por mais de 1 hora. Nua,
nua, totalmente nua. E ela chegou num vilarejo sem a possibilidade nenhuma de carro, de ônibus, de nada. E sentou no meio fio, desesperada, chorando. E lembrou desse pastor. E fez uma oração dizendo: ah, Jesus, se você é real, eu preciso tanto de você. Ela fazendo essa oração, chorando no meio... não tinha nem meio fio, né? Que era agrário, né? Era rural e tal. E ela falou que parou um carro na hora. E o cara falou de dentro: você está precisando de ajuda? E ela falou: tô, e entrou no carro, mas ela não conseguia ver o rosto dele. Algo imobilizava ela, e ela é como se esse cara não tivesse rosto. E ele dirigiu calado, não falou nada para ela, só perguntou onde ela... Nem perguntou, ele foi direto para a casa dela. E ela desceu meio que fora de si, encontrou o papel do pastor e ligou para ele, dizendo: aconteceu algo muito estranho e tal, não sei o quê. E ele falou: não posso fazer nada por você, não tem como eu trazer você para a minha igreja, procura uma igreja e tal. E ela foi numa igreja universal. E ela falou que quando colocou o pé dentro do templo, ela caiu endemoniada. Aí foi acordar só no púlpito, né, no altar, lá seminua. E ela se sentiu feliz porque foi livre, liberta, mas se sentiu mal porque foi exposta, né? Filmando, entrevista e tal. Mas ela ficou grata, né? Pelo menos ela ficou livre, mas não voltou mais lá. E ela foi numa outra igreja. E ela se vestiu da melhor forma que pôde, né? Mas ela falou: a minha melhor roupa ainda era um cinto, né? De tão curta que eram as roupas, né? E ela falou que se escondeu na galeria, né? Numa galeria lá, e falou que o pastor estava pregando e tal, e no meio da pregação ele desviou tudo, né? E como se não fosse ele, o pastor gritou o nome dela, dizendo: fui eu, Jesus, que estava naquele carro te salvando naquela noite. Falou que ela quase surtou, né? Desmaiou e tal, não sei o quê. E aquela menina ali nova, né? 24, 25 anos, foi tão impactada pelo evangelho que automaticamente, né? Ela respondeu aquilo, abandonou a prostituição e se entregou a uma vida radical de oração e de jejum rapidamente, né? Já encarou um jejum de 41 dias e foi indo, até que o Senhor fundamentou a fé dela. E um belo dia na igreja, anos se passaram, e um rapaz da congregação foi dar um recado. Cara branco, tímido, calado, bonito, olhos azuis. Foi dar um recado, e o Senhor falou ao coração dela: seu marido. E ela falou... Sentimento, né? Imagina, a menina é estuprada desde cedo. Ela nunca foi tocada por amor. Então é um paradigma, né? Então vamos colocar que ela, além do pai que a violou, ela teve 100 parceiros. Nenhum perguntou o seu nome, nenhuma tocou por amor. E ela falou: coisa da minha cabeça. Aí um dia na parada, esse cara vai passando, falou: oi, tudo bem, tudo. Você quer uma carona? Aceito. Mas era uma carona de ônibus, né? Mas ela aceitou mesmo assim. E ele pegou o ônibus com ela, a levou em casa. Aí num segundo pedido de carona que ele fez, ele pediu ela em casamento. Ela aceitou, eles se casaram. São missionários de Deus hoje, né? Um complementa o outro, porque ela é a frente e ele é o fundamento, né? Caladão, timidozão, e ela mulher fogueada. Mas você não sabe qual que é a grande maravilha. Esse cara, com 29 anos de idade, nunca tinha tocado uma mulher, nunca tinha beijado os lábios de uma mulher. Virgem. Eu dou o exemplo do que eu estou compartilhando com os irmãos nisso. Não é fazer algo. Não é assim que o Senhor faz.
O Senhor não foi lá dizer, olha como eu te amo. O Senhor fez alguma coisa depois de fazer alguma coisa. Olha a indignidade da vida dessa mulher, irmão. E o Senhor falou bem assim, eu te amo. Tem algo secreto em mim, tem um adorador que me pertence. Um homem santo, um homem puro, um homem que se guardou para mim. Tem um presente para te dar. E essa é a responsabilidade que a igreja tem com a cidade. Não é de realizar uma tarefa, é de dar o melhor que ela é de dar o melhor que ela tem. Na mesma medida que a igreja tem prazer de pagar a sua estrutura, sua existência no mundo, ela deveria ter o prazer de investir na cidade. De olhar para a cidade e dizer, você é uma prostituta, eu vou remir a sua prostituição. Eu vou esvaziar seus orfanatos. Eu vou acabar com a sua pobreza. Eu vou acabar com a sua injustiça social, política. Eu vou te apresentar um noivo virgem. Você já foi violada por vários amantes, mas eu vou te dar um noivo belo. Um noivo virgem. Eu vou te dar Jesus Cristo. E a igreja não tem feito isso, porque ela acha que a missão dela é uma tarefa. Aí você ouve umas coisas dessas, assim como eu, e conclui, cara, não sou crente. Para a gente encerrar, Mateus capítulo 28, verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como a gente tratou no início, no sentido original da palavra, o ide não está como nas nossas traduções, não é um imperativo. Na gramática grega é o que nós chamamos de aoristo particípio. O que mais se aproxima disso, na nossa língua, é um gerúndio. E um gerúndio ele não tem tempo verbal. Ele pode significar ontem, ele pode significar hoje, como ele pode significar amanhã. É mais ou menos o sentido. No sentido grego, a ordem não é para o futuro, é de algo já consumado. É como se houvesse uma verdadeira tradução, porque vocês estão no mundo, ou porque vocês foram para o mundo, façam discípulos de toda a nação. Então ele não está dando uma ordem para irmos, ele está dando um alerta de que nós estamos no mundo. Por estarmos no mundo, a gente precisa expressar, revelar de uma forma espontânea, ordinária, simples. Como que o apóstolo Paulo termina a vida dele? Alugando uma casa e recebendo as pessoas. Esse é o sentido do id, não é um imperativo que faz com que a gente abandone tudo e viva só para uma causa. Não, porque quer 100% na obra de Deus como alguém vocacionado, quer alguém bivocacionado, ora na casa do Senhor, ora no mundo, é o mesmo sentido. Nós estamos no mundo, comprando, vendendo, casando, namorando, noivando, chorando, sorrindo. Dentro da problemática da nossa existência, nós assumimos a responsabilidade de sermos missionários. Então é esse o sentido do id. Não existe tempo verbal para ele. Não significa somente futuro, como significa presente, como significa passado. Ou na minha versão,
enquanto estiverem indo pelo mundo. Façam discípulos de toda a nação. Peçam um cafezinho, curam o enfermo. Tomam um açaí, ressuscitam o morto. Vivendo a vida. Eu, particularmente, amo isso. Minhas maiores experiências com Deus não são na igreja. É na vida. Não tem hora dessa vida se revelar a nós. Não tem hora do Senhor falar conosco. Pode ser a qualquer momento. Porque se eu assumir a responsabilidade, eu estou orando sem cessar. Porque se a gente acha que é um imperativo, a gente diz, o apóstolo Paulo é um folgado. Me desculpa, né? O cara diz, ore sem cessar. Como assim? Não vive, não trabalha? Não... Mas ele não está falando de... Não é literal o que ele diz, é de prontificação espiritual. Eu estou disponível, acessível e conectado. Não tem hora para acontecer. Por isso eu estou disposto a qualquer momento. Estou suscetível a uma ação extraordinária do Senhor no meu ordinário. Estou aqui fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu estou orando sem cessar porque o meu espírito está pronto. Eu não sei para você, mas para mim isso é libertador. Eu não tenho uma ordem para ir, eu tenho uma ordem para ser. E eu sou para o perdido, assim como eu sou para minha esposa, uma expressão de Jesus Cristo. Assim como eu sou para o meu filho, assim como eu sou no trabalho, assim como eu sou nos negócios. Nós somos a TV que o mundo assiste, irmão. Tem gente se salvando e se condenando ao nos verem. Eu gosto de andar pela cidade, né? Vou num café, vou numa loja de tatuagem, vou aqui, vou ali, vou perguntando o nome, peço um café, peço um açaí. Como vai você? O que Jesus fazia, o que ele fez com a mulher samaritana, ela querendo discutir história, teologia e filosofia com ele, e ele querendo falar de vida. Então, qual é o teu nome? E ela falou, os nossos pais dizem, seus pais dizem, olha. E Jesus querendo falar de vida. Por causa do imperativo, quantas pessoas nós não ofendemos? Para de fumar, para de beber, vem para a igreja, tu vai para o inferno, tu aquilo outro. Eu sempre digo, quantas datas foram perdidas em nome de uma alienação religiosa? Quantas pessoas foram ofendidas por causa de uma alienação religiosa? E a nossa presença já é evangelística. Imagina você faltar um culto por amor a alguém, a um aniversário de alguém. Olha que doideira. Tem uma pregação minha e é doutrina lá na nossa igreja. Venha menos à igreja, o mundo precisa de você. Então os irmãos têm uma autorização mensal a não irem para o culto. Porque ninguém precisa ser evangelizado dentro da igreja, irmão. Está todo mundo santificado. Não estão, né? Estou sendo irônico. Mas julgam que estão. Então o mundo está precisando. Os parentes estão precisando. Então falta o culto e vai no aniversário, vai num jantar, faz um jantar, convida os vizinhos. Olha a ordem sistêmica, no meu julgamento, que Lucas dá em Atos. Uma fé doméstica, uma fé bairrista, uma fé metropolitana, uma fé nacional, uma fé mundial. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então o que ele está dizendo? Vai viver de uma forma livre, leve, espontânea. Ganhos de casa,
Quando ganhar os de casa, aquilo vai afetar o bairro. Quando afetar o bairro, afeta a cidade. Quando afetar a cidade, afeta a nação. Quando afetar a nação, afeta as nações. O imperativo fez com que os filhos dos cristãos sejam desviados hoje. Nisso você vai concordar comigo. Você foi um dia. E quando você foi, você perdeu. Seus filhos hoje talvez querem tudo, menos a fé que nós carregamos. Porque é como se eles tivessem perdido os pais em nome de Deus. Não, mas Jesus disse que a casa do homem... Ele não falou que a gente julga ter entendido, não, querido. Porque se Jesus veio lançar na danação quem ele veio salvar, ele nos odeia a esse ponto de querer salvar o mundo e querer que nossa vida se dane. Que amor é esse? Que Deus nos ama quando a gente é perdido e nos odeia quando a gente se converte. Não é? Deus ama o perdido. Deus ama todo mundo, irmão. Então eu não acho que eu tenho uma responsabilidade maior com o perdido do que eu tenho com meus filhos. Porque a evangelização é a mesma. Eu sou a primeira visão que eles possam ter de Deus. Eu não acho que a minha responsabilidade com a cidade é menor para com a minha esposa. Porque eu sou a própria expressão de Cristo a ela, segundo o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5. A nossa fé é totalizante, a nossa visão tem que ser ampla. Ela não pode ser reducionista, não. A gente não pode olhar para algo, nos atentarmos a algo, descobrindo todas as outras áreas. É simples. Não é imperativa a ordem. Nós estamos na voz média. Deus falou e nós entramos no processo de construção naquilo que Deus falou. Nós estamos interagindo com Ele, construindo juntamente com Ele. Nós encaramos a missão em Brasília dessa forma. Estava explicando um pouco com os irmãos, né? Nós temos alguns projetos. Por exemplo, a gente nem chama mais evangelização de evangelização. Porque a gente já entendeu. Não posso ir fazer algo sem a responsabilidade pelo o contexto no qual eu estou me inserindo. Se eu vou para a favela, eu tenho que implantar algo na favela. Uma ONG, uma ação, uma igreja, seja lá o que for. Então, por exemplo, está rolando o nosso culto público, o nosso culto familiar no domingo, ao lado da nossa igreja a gente tem uma outra estrutura alugada. Ou na igreja, ou na estrutura, na frente da igreja já tem um grupo de pessoas que estendem a mesa, colocam um banquete para as pessoas que estão na rua, eles vêm, eles comem, eles entram, está lá o louvor, a palavra, e eles entram, vão no banheiro, tomam um banho, e eles vão na sala, trocam de roupa, se querem assistir o culto, assistem, se não querem assistir o culto, vão embora, mas se querem ir para uma clínica de reabilitação, na segunda-feira a gente já encaminha. É o natural. Não sei se você está entendendo. É uma ação natural, uma ação consequente à fé. A gente nem tem consciência mais disso. Quando a gente entende que é parte do processo, a gente não diz, eu estou indo fazer tal coisa. Porque se torna obrigação moral, a necessidade do irmão. Ah, não estou conseguindo pagar o aluguel, minha conta de luz está atrasada, estou com fome em casa. Então, cobrir a necessidade do outro é uma ação natural, como sempre foi. Você não tem consciência do bem que faz, porque o bem que está sendo feito é só consequência da fé que você diz que tem. Ah, a gente foi por uma favela, através de uma escola. Não falamos de Jesus, mas não tem como, irmão. Assim como a ação de Deus não é condicionada à conversão, quando você ama o mundo,
sem um amor condicionado à conversão dele, a igreja até quer amar o mundo, predatando o amor. De que forma? Eu te amo até a tua conversão. Se tu não se converter, eu não te amo mais. E Deus não é assim. Deus quer que você se converta? Sem dúvida. Mas Ele te ama por causa da sua conversão? Não. E é por isso que você se converte. Porque é um amor autêntico, gratuito, para o seu benefício e não para o benefício dele. Aí a gente entrou na escola, serve a escola até hoje, vai construir uma quadra de esportes para a escola, vai cobrir a escola porque ela não tem cobertura contra o sol, e a gente nem falou de Jesus. Mas não tem como. Quem vocês são? Ninguém. Qual o interesse político de vocês? A gente fala, a gente não tem nenhum. Quem vocês são? Vocês são desse mundo? São de Marte? Aí eles vão, cavam e descobrem. Ah, eles são cristãos. Ah, aquele cara esquisito ali é um pastor. Aí eles se colocam na nossa mão. O que vocês querem? Aí eles se quebrantam, aí eles se entregam. Do tipo, nós estamos aqui. Qual a direção? Aquilo que aconteceu com Pedro, o que nós devemos fazer? Aí a gente chega diante da escola e pergunta: quais são seus piores casos? De pobreza, de fome, de abuso. Aí eles dão para nós, né? Hoje nós temos 19 crianças dessa escola. A mochila era uma sacola plástica, o outro abuso, o outro pobreza, o outro fome. Então essa é a proposta do Evangelho. O comprometimento, o pertencimento a algo. E não viver de tarefas, não viver de agenda. Ser a agenda de Deus ao mundo. Levar o problema para casa. Porque foi isso que Deus fez, levou o problema para casa. Ele se fez homem, isso é levar o problema para casa. Isso é encarar o problema de frente. Eu não estou olhando de cima para baixo, eu vou lá. Não é desencargo de consciência, é comprometimento com as pessoas que você diz amar. Se não for assim, a gente vai continuar patinando. Mas se for assim, chega o dado momento que a gente volta à centralidade e a igreja cai na graça do povo. Mas o que está acontecendo? A igreja brasileira caiu na crítica do povo. Mas isso é até esperançoso, evangelístico. Eu me sinto evangelizado demais como pastor. O mundo criticando, batendo, ofendendo, ele está dizendo para mim o que eu deveria ser, como eu deveria viver, porque ele conhece um pouco de Jesus. E ele diz, está incoerente, cara. Entre aquilo que eu conheço de Jesus e a sua atitude, alguém está errado. Ou eu, você ou Jesus. E termino dando essa ênfase. A fé que não começa no seu lar não é digna de ser expressada ao mundo. Com isso eu não estou te ofendendo. Eu estou dando o motivo de você viver uma fé vibrante. Porque não é você que diz ser cristão. Nós precisamos viver uma fé onde um valida o outro. Quem diz que você é cristão não é você, é sua esposa. É o pai que diz que o filho é um cristão. É o marido que diz que a esposa é cristã, é a esposa que diz, é o mundo que diz, é o outro que diz, não sou eu que digo. Porque se eu digo que eu sou, eu estou também baseado em altivez, em orgulho. O outro precisa ver em mim aquilo que eu julgo crer. O outro precisa ver em mim uma expressão de Jesus. Então existe primeiro e antes de tudo uma responsabilidade doméstica, familiar com o Evangelho. Porque se você sair de lá, você sai com toda a autoridade. Mas se você não viver isso, o seu lar sempre será seu inferno. Por isso que você quer viver mais fora dele do que nele. Por isso talvez você quer viver na igreja, porque você não quer voltar para casa. Porque em casa não existe um ambiente de amor, de pertencimento, de simplicidade, de harmonia.
Martinho Lutero disse que um verdadeiro homem de Deus é aquele que sai de casa às 6 horas da manhã para trabalhar e deixa sua esposa com saudade. Eu estou falando de vida, irmão. Não sei se a ficha caiu para você. Evangelho não é um método, cristianismo não é uma tarefa, é um estilo de vida. Aí deixa o mundo olhar para o teu casamento, deixa o mundo olhar para a tua família e dizer: é isso que eu quero, é disso que eu preciso. Deixa o mundo olhar para o teu amor, para a tua misericórdia, para a tua graça, para a tua atitude de perdão, de justiça e dizer e concluir: é isso que eu quero, o que eu preciso fazer para ser salvo? Se existe um método para o cristianismo, é a vida de Jesus. Esse é o nosso método. Viver o que Jesus viveu, ser quem Jesus foi. Vocês ficaram tristes comigo? Está todo mundo calado. Estão refletindo, né? Mas a espada corta para mim, eu não estou falando de algo que eu atingi. Posso falar como o apóstolo Paulo: uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. Então eu não estou falando como um mestre, eu estou falando como um aluno. Falando de nós, não falando de vocês. Me incluindo como o principal dos pecadores. E se a gente quer devolver dignidade à igreja cristã, a fé precisa voltar a ser doméstica. Não mais e não somente dominical, mas primeiramente familiar. O domingo é só o posto de reabastecimento para a verdade da nossa vida. O domingo é a parte mais fácil. A segunda, a parte mais verdadeira, a parte mais necessária. Vamos ficar de pé?